Bom, pessoal, para a gente conseguir dividir um pouquinho melhor as tarefas aí no nosso clã e deixar de uma forma mais organizada, nós vamos aqui compartilhar com vocês como é que a gente faz a nossa lista de guerra. Até mesmo para tirar um pouco de dúvida que alguns de vocês podem ter, às vezes de achar que estão sendo injustiçados de alguma forma quando a gente faz a lista, vocês vão entender que o que a gente tenta fazer é o mais matemático possível. Se alguém acaba saindo prejudicado, é porque talvez não esteja observando algumas regras básicas do próprio jogo para poder entender o que está acontecendo. Então nós vamos, primeira coisa, quando a gente chama guerra e a gente vê o inimigo, a gente vai se preocupar com o nosso mapa de doação. Tecnicamente a gente faz a doação padrão de dragão, a gente tem que dividir isso aí. Hoje nós temos dragão 3 com bastante integrantes do clã que tem dragão 3, então isso pode ser revezado em várias pessoas para não sobrecarregar ninguém. Mas a gente já tem visto também que outras experiências têm sido positivas, como o uso de mago, até mesmo a cura. Na última guerra a gente botou uma cura num clãzinho desses aqui de baixo, nos últimos, e ela ficou o tempo inteiro carregando um bombão de elixir e as arqueiras não conseguiram fazer nada por causa da cura. Talvez a surpresa de ter tropas diferentes seja até mais interessante do que ter dragão em todas. Mas o mais interessante da guerra que a gente tem que observar é quando a gente faz a lista. Eu acho que a lista é uma coisa que todos nós podemos repartir, não é uma obrigação nem só minha nem só do Ever. E se cada um puder tomar conta de uma lista por guerra, não vai sobrecarregar ninguém, vai todo mundo curtir o jogo numa boa e ninguém vai se sentir prejudicado. Para fazer a nossa lista, a primeira coisa que a gente faz é analisar os nossos membros. A gente procura colocar aqui. O jogo apresenta pra gente uma lista de CVs que na verdade não condiz exatamente com o jogo. Ele coloca algumas pessoas que a gente sabe que ataca melhor, ele pode colocar mais para baixo, como outras que só porque evoluíram uma coisa ou outra no CV antecipadamente acabam aparecendo mais para cima. Então a gente tem mais ou menos algumas pessoas que a gente sabe que conta com ataques no topo, outras que tocam com ataque no meio e outras que tem que atacar mais por fim, porque não vão garantir as 3 estrelas. Então a primeira coisa que a gente faz na nossa lista não é preocupando quem vai pegar mais recurso ou deixar menos recurso. A nossa preocupação básica é quem vai fazer as 3 estrelas no inimigo e em qual vai fazer as 3 estrelas no inimigo. Então a gente começa a fazer a nossa lista aqui. Nós temos aqui no nosso clã, logo de cara nós temos o Everton, que é o nosso melhor ataque, é o que tem as tropas mais evoluídas, os feitiços mais evoluídos e que ataca bem. Então, tecnicamente, ele é o primeiro de ataque no clã. Depois tem eu. Aí aqui o jogo já me apresenta o Fernandão, que subiu recentemente para o CV9, e o Celão também, que não faz muito tempo que está no CV9. Entretanto, eu sei que os dois não atacam melhor que o Rodrigo. Não estou aqui querendo fazer milindre entre um e outro, mas a gente tem que ser sincero. O Rodrigo proporciona para o clã mais 3 estrelas do que o Fernando e o Celão quando a gente coloca eles em inimigos mais avançados. Então, o que a gente faz? A gente sabe que eles têm DG3, tem a mesma capacidade de ataque, mas nós já passamos o Rodrigo como terceiro de ataque. Que era o que acontecia com o Tal anteriormente e com o Matheus também, quando eles estavam no clã. Depois nós temos aqui a Ana Carolina, que também a gente sabe que ataca bem. E aí sim nós vamos colocar os ataques do Celão e do Fernando. Que a gente sabe que nessa altura que eles vão atacar, eles vão conseguir ter um resultado de 3 estrelas. Se depois, no segundo ataque, eles quiserem pegar recurso e atacar um mais avançado, não tem problema, desde que a guerra esteja garantida no primeiro ataque. Agora nós temos aqui algumas surpresas. Por exemplo, apareceu um Erquinard, é um rapaz aqui que entrou há pouco tempo no clã. Eu não sei como ele ataca. Eu não sei se eu posso contar com o ataque de dragão dele. Eu vou jogar ele aqui do lado. Então, como vocês vão percebendo, a gente vai ter uma nova ordem na nossa lista do que a gente estava fazendo antes. Ou do que a gente tem aqui apresentado pelo jogo. A gente tem uma lista que a gente está entendendo pela nossa capacidade. Logo depois desse Erquinard, a gente tem o Elfo e o Bloco do Boi. São as 2 contas extras minha e do Ever, que a gente sabe que a gente pode contar também com os ataques. Então nós passamos 2 para cá.
Esse Agatato é um que já mostrou na guerra que ele ataca bem, mas é um novo, então nós vamos passar ele para o outro lado. O Gui Souza também é um que ataca bem, mas ele nunca ataca de DG completo, então ele também vai para o outro lado. Aí nós temos aqui, se vocês forem descendo na lista e observarem, tem o Leonardo que ataca com DG, o Bruno, depois tem esse Gabriel que não ataca, o Magrinho e o Valtinho, que a gente sabe que ataca bem, ele está lá embaixo ainda. Esses todos eles vão ter que dar um jeito de passar aqui para cima, então nós continuamos a nossa lista aqui com os ataques de DG. Nós voltamos aqui, a gente tem o Leonardo, temos o Bruno, o Gabriel vai para a lista do lado, que eu não conheço o ataque dele. O Magrinho a gente sabe que ataca com DG e ataca bem, ele vem para cá. O Debochador também já tem feito ataques bons, a gente já pode contar com ele como um dos melhores atacantes aqui de baixo. Que por sinal ele chama Rodrigo. Aí nós temos o Valtinho, que também vai para a lista de cima. Depois nós temos o Shira Natan, Augusto, Carlos Henrique. Os três atacam bem, mas nenhum dos três atacam com DG. Vão para a lista do lado. Nós somos preferencialmente um clã que tem ataque aéreo, então essa é a nossa principal preocupação. É por isso que a gente faz essa nova ordem, não desmerecendo o CV de ninguém aqui no clã. E depois, por último, nós temos essa leva de molecadinha do 21 ao 25, que eu não vou nem perder tempo colocando eles aqui, que depois a gente divide entre os últimos para fazer os últimos do inimigo. Molecadinha nova que ainda está aprendendo a jogar. Então tá, então nós fizemos aqui uma nova lista. Com essa ordem que eu acabei de colocar, separando em dois tipos de ataques diferentes, a gente tem uma nova classificação do clã. É nessa hora que algumas pessoas podem se sentir injustiçados. Por exemplo, o Fernando, apesar de ser o terceiro no mapa de guerra que é apresentado pelo jogo, ele vai ser o nosso sexto ataque. Mas é o que a gente faz para garantir as 3 estrelas, não querendo desmerecer ninguém, novamente repetindo. Nós temos 13 bons ataques de DG nessa guerra atual. Mais 3, 6, 7 ataques de tropa de chão, bons ataques de tropa de chão. E do 21 a 25, molecada para treinar. Então nós temos a nossa lista. Agora nós vamos mostrar para vocês como é que a gente faz a lista dos inimigos. Essa talvez até tenha menos segredo do que a primeira. A primeira talvez ela necessite que você conheça um pouco melhor o clã e o ataque de cada um. Não só a capacidade de feitiço de cada um ou quanto que a pessoa tem evoluído, mas a capacidade de ataque. Então é necessário que você conheça um pouco os membros do clã. O inimigo a gente não conhece ninguém. O que a gente se apega neles é tentar descobrir logo de cara o que está apresentando pra gente. A gente sabe o que vai ser o nosso inimigo a partir do primeiro deles. Se a gente já vê que o primeiro deles está menos evoluído que o primeiro do nosso clã, que é o Everton, a gente já sabe que a gente tem uma guerra que está propensa para a gente ganhar. Pode ser que de repente eles tenham mais CVs melhores que o nosso e a gente tenha mais ruins para apresentar, então no meio do jogo a gente vai ter que se virar com os nossos segundos ataques. Mas basicamente a gente já sabe que é uma guerra já ganha a partir do primeiro. Como eu já falei antes, a gente tem uma guerra aérea, a gente é um clã de guerra aérea. A gente faz muito ataque de DG. Então nossa preocupação básica é o que incomoda os DGs desde o primeiro ataque. Nós vamos pegar aqui e vamos fazer uma nova lista. Às vezes o jogo ele tem um balanço errado, ele coloca gente que tem antiaéreo pior como primeiro e segundo, e às vezes um antiaéreo mais forte, uma defesa mais forte para dragão, no terceiro ou quarto. É aí que começa a inverter a ordem da lista, e essa lista nova que nós vamos fazer para o inimigo vai ter que bater com aquela lista nova que a gente fez dos membros. Então nós vamos lá, nesse primeiro nós temos aqui 4 antiaéreos nível 6, eu vou anotar eles aqui, e mais 2 XBs, as 2 XBs estão direcionadas para o chão, então eu desconsidero elas. Se elas estivessem para o ar, que você pode ver aqui na informação,
eu contaria elas como diferencial, porque elas atrapalham bastante o ataque aéreo. Agora, como elas estão para o chão, elas não fazem a menor diferença. Bom, esse aqui é o nosso segundo inimigo. Tecnicamente ele tem os antiaéreos menos evoluídos do que o primeiro, são 4 antiaéreos 5. Mas ele tem uma surpresa que o primeiro não tem para quem usa ataque aéreo, que são as X-bestas que estão voltadas para o ar. Então assim, olhando a grosso modo, vendo pelo antiaéreo, eu vou anotar aqui também que ele tem X-besta, 2. A grosso modo, só pelo ter a X-besta, ele seria o primeiro de ataque, não seria o segundo como está apresentando o jogo. Mas nós estamos desconsiderando isso porque os antiaéreos estão muito próximos da saída. Como ele pode ser atacado com porco, com balão, facilita o ataque que provavelmente eu ou o Ever vamos fazer. Então isso não é exatamente uma preocupação. Nós vamos deixar ele, por enquanto, como está no 2. E assim nós vamos seguindo, analisando inimigo por inimigo. Esse é o terceiro, ele tem 3 antiaéreos nível 5 e só um nível 2. E não tem X-besta. Então ele já caiu bastante o nível para ataque, ele facilita muito o nosso ataque aéreo. E assim nós vamos seguindo até o último. É importante que seja seguindo isso passo a passo, porque vocês vão perceber que muitas vezes tem antiaéreos mais fortes, como agora, vocês podem ver no 4, a gente tem 3 antiaéreos 6. E isso já pode ser mais difícil que algum anterior que tem um antiaéreo menos evoluído, como o anterior que tem 3, 5 e 1, 2, que é quase insignificante para os ataques que a gente faz. E assim nós vamos até o final. Bom pessoal, chegamos até o final aqui. Como vocês podem ver, eu fui anotando do 1 ao 25 os antiaéreos deles, eu tenho uma lista completa aqui. Agora eu vou reposicionar eles. Como eu falei para vocês, esse segundo aqui, apesar dele ter os antiaéreos menos evoluídos, ele tem 2 X-besta. Então, tecnicamente, eu vou colocar ele como primeiro e o primeiro como segundo. Já começou a mudar a ordem. Aí nós temos aqui o terceiro, ele tem 5 antiaéreos 5 e 1, 2, que está na beiradinha. E depois nós temos dois inimigos com antiaéreo 6. Esses aqui, com certeza, já estão na frente. Então, assim eu vou reposicionando eles. Esse é o terceiro. Esse é o quarto, esse é o quinto, sexto, sétimo. Depois eu tenho novamente uma mudança, eu tenho antiaéreos mais avançados para baixo. Então eu tenho aqui o 8, o 9. Depois é que eu volto para cá com o 10º, o 11º. Esse é o 12º, 13º, 14º. 15º, olha a diferença que vai fazendo. 16º, 17º. 18º, opa, aqui eu errei um. 19º, esse é o 20º, 21º. E assim a gente conclui a nossa lista. 22, vamos colocar esse mesmo, esse aqui é um só mesmo, 23, 24 e o 25 é o penúltimo, na verdade, o 24. Então se vocês olharem aqui em vermelho, eu tenho uma nova ordem de inimigo que eu vou bater com essa nova ordem dos nossos membros. Às vezes por isso que alguma pessoa pode se sentir injustiçada, porque na nossa ordem, por exemplo, ele caiu como 7º, e às vezes o 7º daqui na verdade é o 10º, então ele vai atacar o 10 e vai se sentir prejudicado, quando na verdade a gente está apostando nele que ele é o nosso 7º do clã. Então ele não está sendo injustiçado, ele está na verdade atacando mais embaixo. Às vezes desce mais ainda porque nós descemos os inimigos. Para facilitar a guerra, a gente costuma reservar 2 inimigos, os 2 ou 3 primeiros inimigos, e começamos a fazer o ataque do 4º em diante. Então nós pegamos essa lista que nós temos aqui, por exemplo, esses 2 primeiros eu vou anular, a gente vai deixar por último. O 2 e o 1 a gente não vai contar. Nós vamos pegar do 3º, do 4º, do 5º em diante. Esses aqui é que nós vamos começar a bater dos nossos primeiros. Então eu vou pegar, qual que é a minha lista? Qual que é o terceiro daqui? O terceiro é o 4º, é aqui que tem que prestar atenção, senão a gente confunde. Nós temos a nossa ordem do inimigo é 2 e 1, depois o terceiro é o 4º, depois o 4º é o 5º,
o quinto é o sexto, e assim vai até o final. Bom, pessoal, nós estamos aqui com essa nova ordem. Nós vamos tirar o primeiro e o segundo, porque como a gente achou que a guerra está mais ou menos fácil, nós vamos garantir os dois primeiros ataques para uma necessidade, caso venha precisar ser atacado. E nós vamos começar a partir do terceiro do clã deles, que na verdade é o quarto. Pode ver que a ordem que nós temos aqui é o 4, o 5, o 6 e 3, que na verdade seria o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E nós vamos começar a transportar essa ordem para aquela lista que a gente tinha feito dos nossos membros. Então eu tenho aqui 4, 5, 6 e 3. O Everton vai atacar o 4. O Farco o 5, o Rodrigo o 6, a Ana Carolina e o 3. Nessa hora alguém já pode se sentir injustiçado. Por exemplo, a Carol vai atacar o 3, por quê? Quem doou foi o Rodrigo no mapa, ele vai atacar o 6, vai ganhar menos recurso? Não, porque a gente entende uma ordem de ataque nosso e uma ordem de ataque do inimigo. E a gente tem quase a certeza que com esses ataques colocados dessa forma, a gente vai conseguir as 3 estrelas. Se bate mais para baixo ou mais para cima, infelizmente às vezes acontece com todos. Mas é o que a gente tem na mão. Depois nós temos a continuidade da sequência aqui que a gente fez. Olha, o 7, o 9, o 10, o 8 e o 11. Bom, então aqui a gente conseguiu concluir os números que eu tinha passado aqui da ordem do inimigo. Foram transpostos para cá, reservando aqueles 2 primeiros. E observem que nós deixamos o elfo e o boi fora. Então onde está vermelho está a sequência de ataques. Às vezes é aquilo que eu falei, pode parecer discrepante. O Bruno é um dos últimos que está lá no nosso clã, mas ele tem um ataque bom e ataca com DG2. E ele vai acabar atacando o 8, que na verdade não é o 8 do outro clã, é o 10º, é o 11º. Então não entendam isso como discriminação para ninguém, pelo amor de Deus, eu já reforcei isso várias vezes. Isso é uma lista lógica, apenas lógica. E que qualquer um de vocês vai poder fazer. Essa lista agora é que nós vamos encaminhar através de mensagem, escrevendo o nome da pessoa e o número do ataque programado. Se no primeiro ataque todo mundo consegue 3 estrelas, o segundo ataque fica garantido para todo mundo conseguir pegar recurso. É por isso que é importante que todo mundo se dedique, não importa que pegou o 9, que pegou o 15, que pegou o 20, mas que se dedique a fazer as 3 estrelas no alvo que lhe foi determinado. Se não consegue fazer 3 estrelas, no segundo ataque, se a gente pega um inimigo um pouco mais difícil, a gente é obrigado a ficar quebrando a cabeça para ver quem vai poder cobrir quem e completar as estrelas que estão faltando. E às vezes falta perna, justamente pela falta de organização ou por falta das pessoas não entenderem que tem que atacar o inimigo que a gente predeterminou. Quando alguém falha isso, ataca um outro inimigo, complica toda a nossa lista, porque a gente tem que mexer em quase todos os ataques que a gente já havia programado antes. Bom, pessoal, com a lista aqui na mão, enviamos por mensagem, está garantido os ataques. É praticamente se todo mundo cumprir o que cumpriu, ninguém de avisar a gente depois que a gente fez a lista que não vai poder atacar porque vai ficar sem internet ou porque vai ter que viajar. Por isso que é importante que todo mundo avise antes a gente, porque depois que a gente fez a lista a gente já está contando com o ataque da pessoa. E isso complica demais a nossa vida de quem está organizando a guerra. Como a gente não quer perder a guerra e a gente quer transformá-la numa coisa lucrativa, se todo mundo seguir sempre essa lógica, todo mundo vai lucrar. Porque no primeiro ataque a gente já praticamente ganha a guerra e o segundo ataque pode ficar liberado para que todos possam recolher recurso onde bem quiser. É claro que às vezes algumas pessoas a gente conta mais, a gente espera mais ataques no segundo ataque, pede para atacar mais embaixo para completar uma estrela, mas é isso para que todos possam ganhar, não para prejudicar ninguém. Agora o mais importante é que todo mundo se preocupe em doar no mapa de guerra, que é muito simples e limitado. A gente tem no mapa de guerra uma capacidade máxima aqui, vamos supor, de dragão. Se fossem 10, a gente teria 10 dragões para fazer e acabou. Agora, e os ataques? Nós temos uns ataques, cada um desses faz 2 ataques. E cada ataque desses vai um dragão. Todo mundo sempre se predispõe a fazer a doação do mapa de guerra. Mas raramente a gente encontra alguém querendo doar enquanto as pessoas vão atacar. Então isso é uma coisa que a gente tem como problema, porque acaba sobrecarregando sempre as mesmas pessoas doando no ataque. E como eu já disse, repito, o ataque gasta muito mais dragão do que no mapa de guerra. Eu posso dizer por mim
que eu gasto em média por guerra. Quando eu gasto, eu não dou no mapa de guerra. Geralmente quem dou no mapa de guerra é o Everton, eu dou nos ataques. E quando eu dou no ataque, eu não gasto menos do que 1,5 milhão de elixir. Então assim, eu acho que todo mundo pode dividir seus horários. Eu posso ficar de manhã, eu dou alguns dragões, eu posso ficar à tarde, eu dou algum dragão. A hora que eu for atacar, eu vou ficar meia horinha, mas eu dou o dragão naquela meia hora. Se todo mundo ajudar nesse sentido, eu acho que o clã vai rodar direitinho, ninguém vai ter problema, ninguém vai se sentir injustiçado e todo mundo vai conseguir um resultado satisfatório na guerra e transformar a guerra numa coisa lucrativa, que é o interesse para todos. Eu acho que é essa aí a nossa dica da lista e espero que vocês consigam fazer a próxima lista de guerra.